Gente, finalização de obra aqui, ó. Voltamos com a segunda parte desse vídeo, desse apartamento incrível, e a gente quer falar um pouquinho aqui pra vocês. Nós retiramos todo o revestimento do apartamento e a gente já nivelou, né? Pediu para nivelar. Isso daqui, ó, essas transições, né? Elas não vão existir porque todo o revestimento, o apartamento inteiro vai ser em piso vinílico, então a gente não precisa dessas soleiras aqui, né? Então eles vão nivelar tudo. E ali a gente tem a sacada também. Aí ela acabou ficando no mesmo nível e vai ser... A gente entregou esse apartamento um pouco antes da pandemia, né? Na verdade, da quarentena começar e a pandemia explodir aqui no Brasil. Então, a gente entregou ali por meados de fevereiro, início de março. A gente vai mostrar um pouquinho sobre as finalizações da parte civil e de marcenaria. Vem aqui para mostrar a paginação, né? Conferir a paginação e os revestimentos com o pessoal. Esse é o banheiro social. Espero que vocês gostem, tá? Dá uma olhada aí no vídeo. Gente, finalização de obra aqui, ó. Hoje a gente está entregando esse apartamento. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É o apartamento 305. Vocês acompanharam um pouquinho nos stories. E depois de mais ou menos 6 meses de obra e reforma, hoje a gente está finalizando todos os serviços e já está pronto para mudança. Então eu vou começar aqui pela cozinha. Espera um pouquinho, deixa eu explicar uma coisa sobre a cozinha. Nesse caso, a gente fugiu um pouco daquele padrão da gente ter em apartamentos compactos a cozinha integrada com a lavanderia, naquela bancadona, sabe? Não, aí a cliente ela queria uma separação entre a cozinha e a lavanderia. E o que a gente fez? Para que a gente tivesse bastante bancada ainda, um espaço para a cozinha de trabalho, aquela bancada de trabalho, de apoio mesmo, e para a lavanderia a gente também tem um espaço de apoio, a gente virou a lavanderia de lado, colocou uma porta e daí a gente dividiu os ambientes. Mas olha só que legal, a gente conseguiu colocar uma porta entre a lavanderia e a cozinha que bloqueasse aquela visão direta assim da cozinha e que ainda garantisse uma iluminação e, quando a janela estivesse aberta, uma ventilação ali. Então ficou super bem utilizado, não ficou extremamente apertado e a gente tem bancada tanto para a lavanderia quanto para a cozinha também. Gente, aqui ó, a cozinha. Então a gente trabalhou com esse revestimento aqui, o nome dele é invertido, da Ceusa, tá? Aqui a gente fez uma bancada de granito branco siena, e daí como a gente tinha um espaço super pequeno aqui, a gente fez um L para dar um melhor aproveitamento para essa cozinha. Então aqui ficou a geladeira, aqui a gente tem uma bancada maior de apoio, né, de trabalho, então a gente pode usar essa bancada aqui para cortar, fazer preparos e tal, e essa parte aqui para a área molhada, para lavagem mesmo, certo? Então ali em cima nós trabalhamos com portas em vidro reflecta. O interessante é sempre a gente trabalhar com esses materiais reflectivos em direção à luz, tá? Porque daí ele reflete e a gente tem mais iluminação, isso é bem legal, além de aumentar o ambiente. A cliente precisava de bastante armário, então a gente fez esses armários aéreos, a gente tem esses armários aqui do balcão, né? Inclusive aqui tem um total aproveitamento, né, que vai até lá atrás. É difícil de acessar, mas aqui dá para guardar as coisas que a gente não usa no dia a dia. E como dispensa de alimentos, a gente tem esse armário bem grandão aqui, ó, né, para atender essa área aqui da cozinha. Então olha só que legal. Mesmo que a gente tenha esse armário aqui a gente não tem problema para a abertura das gavetas, ela abre completamente, né? Tanto aqui quanto ali também as gavetonas, e não ficou de frente para o forno. Então aqui na área de trabalho a gente pode fazer o que a gente precisa e não vai ter problema
em abrir esse armário aqui. Outra coisa legal também do projeto é que essa entrada, né? Então a gente tem a entrada aqui para a área da cozinha e essa é a parte social que a gente já vai ver. Mas a parte da pia não fica visível para quem está aqui nessa área social, então isso é bem legal. A cliente queria uma lavanderia que não fosse completamente integrada, né? Como a gente tem a janela lá, a gente não queria que ela perdesse essa iluminação natural, porque senão o ambiente fica muito enclausurante. Então nós interrompemos a bancada aqui, mas fizemos essa porta que ela é toda vazada para que a gente possa receber essa luz e às vezes até quando a janela estiver aberta lá, a gente ter a ventilação aqui também, tá? Ventilação natural, luz natural. A gente fez um batente aqui para essa porta. E daí, aqui ó, ficou a máquina, nós mudamos. Esse era o ponto original de tanque, então nós mudamos o ponto para cá. Quem acompanhou aí viu que a gente fez uma paredinha aqui, né? Porque esse é um apartamento de paredes estruturais, a gente não pode furar, beleza? Então a gente fez essa paredinha e trouxe todo o encanamento e esgoto por aqui. Mais uma vez falando de aproveitamento de espaço, assim ó, se a gente fecha essa porta aqui, vou mostrar para vocês. Se a gente fechar essa porta aqui, a gente ainda tem acesso, né? Ainda dá pra gente trabalhar mesmo que apertadinho aqui. Inclusive, a gente consegue abrir a máquina. Aqui, ó, a gente tem esse espaço, a gente ainda consegue abrir a máquina, colocar coisa, fechar e tal. E aqui também um armário para vassouras e para produtos de limpeza. Ficou bem grande. Aqui a gente vai ter um varal, né? E aqui é uma prateleirazinha para colocar alguns produtos que são mais usuais. A gente propôs uma cortina aqui, uma tela solar, para que o sol, mesmo com esse vidrinho jateado assim, a gente precisa de um bloqueio da luz solar. Então tem um bloqueio, mas não deixa de passar a iluminação também com essa tela solar, é bem legal. Aqui nós fizemos uma portinha para o quadro de energia, tá? Por quê? Porque nós tivemos que descer ali, ó, alguns fios. A gente tem um apartamento de paredes estruturais, a gente não pode furar a parede, então a gente teve que descer os fios, né, para disjuntores novos aqui, os disjuntores do forno, do fogão e do aquecedor de bancada, que a gente tem um aquecedorzinho de bancada ali, tá? Então a gente teve que descer por lá. Então agora a gente vai para a área social. Gente, aí vocês veem que a gente tem os pendentes um pouco mais altos, né, em relação à mesa da parte do jantar. A gente fez isso de propósito, tá? Eles ficam um pouquinho mais altos porque a gente ainda tinha algumas partes de finalização de obra para ser feita. E daí o pendente é só chegar lá em cima e dar uma ajustada. Por quê? Porque como iam passar e transitar algumas coisas por ali, a gente não queria que corresse o risco de bater alguma coisa e acabar machucando os pendentes. Então aqui a gente tem ali, a proposta é que nós tenhamos um espelho, tá? Então a gente vai ter um espelho lá, o cliente não vai fazer agora, mas vai fazer um pouquinho mais pra frente. A gente tem essa mesa aqui, ó, de 2 lugares e ali cabem até 3 nesse banco. O banco foi super aproveitado, porque dentro dele a gente tem espaço, né? Um baúzinho para guardar as coisas, certo? Aqui, toda essa área a gente tem papel de parede, então aqui essa parede não, porque a gente vai ter aquele espelho, mas dentro do corredor e aqui na parte da sala também. Ali a gente tem uma cortina que vai ser instalada na semana que vem, vai ser uma cortina wave, tá? Num tonzinho mais bege, para ficar bem mais leve aqui na sala. Então aqui no painel a gente tem uma iluminação lateral, né? Então aqui a gente fez um acabamento para que a iluminação não ficasse bem de frente para quem estivesse passando por aqui e nem para quem estivesse vindo do corredor. Então ela ficou assim, com esse acabamento ela ficou bem embutida, certo? Aqui a gente tem uma prateleira e essas duas primeiras portas, elas são basculantes, tá? Para que a gente possa colocar os aparelhos, né, aqui,
mas ligados lá naquela tomada lá no fundo, tá? E as duas de baixo são gavetas mesmo. Daí aqui a gente tem, logo na entrada a gente tem uma cristaleira bem linda, certo? Aqui tem três nichos, na verdade, para decoração. Aqui, gente, isso é uma coisa que eu sempre falo para o cliente. Você sempre precisa de um lugar para colocar a tua chave, colocar o celular, porque daí quando você vai sair, tá bem próximo à porta, você vem aqui e você pega. Ou então você tira, coloca a chave do carro, coloca a chave de casa. Eu acho sempre muito interessante a gente ter um espaço assim, um aparador ou um nicho para que a gente possa utilizar para esse fim, né? Aqui a gente tem uma cristaleira com um espelho reflecta, um vidro reflecta, desculpa, bem legal. E a parte mais linda dessa sala é esse ripado, fica atrás do sofá, maravilhoso, com essa iluminação direto no ripado, fazendo esses desenhos, né? Deu uma aquecida, ficou bem lindo. Como esse apartamento é um apartamento de paredes estruturais, o que acontece? O ar-condicionado, nós não prevíamos isso, o ar-condicionado teve que ficar dentro da sacada. Ar-condicionado. Gente, ar-condicionado em uma construção de paredes estruturais é extremamente difícil de se pensar como fazer. Aí, nesse caso, a construtora entregou apenas um ponto de ar-condicionado, que era lá no quarto, né? Com o tempo, o pessoal conversou com o condomínio e o condomínio entrou em contato com a construtora, que permitiu que fosse instalado mais uma máquina de ar-condicionado, mas que eles teriam que instalar essa máquina na sacada. Então, a gente teria que instalar a segunda máquina de ar, a máquina da área ali social, da sala, né, na sacada. Tá? Regra do condomínio, ele fica aqui dentro da sacada, ou então você pode usar um ar-condicionado só no quarto. Então, nesse caso, a gente tem que reestruturar projeto, a gente tem que conversar com o cliente, explicar, entender as regras do condomínio. Às vezes é tanto o condomínio que teve essa regra, né, de deixar aqui, ou então a construtora já deixa previsto para que o ar-condicionado seja feito na sacada, tá bom? Então a gente tem que fazer essas adaptações também durante a obra, mas é normal, ficou tranquilo. Mantivemos a ideia de uma prateleira ali e daí aquele fechamento da parte de baixo da churrasqueira, né? O cliente vai fazer depois a churrasqueira aqui, e nós fizemos sim o fechamento da sacada. Quando o ar-condicionado não estiver sendo usado, ela pode sim fechar a sacada, né, para que ela possa utilizar toda essa área. Nós não retiramos a porta, porque nenhum móvel ia ultrapassar, ia ser assim, um coringa entre sacada e sala de estar. A gente não ia ampliar aqui, então não tem problema algum manter essa porta aqui de acesso para a sacada, tá? Para a churrasqueira, na verdade. E ela vai usar aquela churrasqueira assim, que a gente está contando que vão ter muitas festas e churrascos aqui. Então, partimos para um painel na frente para levar a estrutura, né, toda a infra do ar, e daí a gente passou ela lá por cima, colocamos um bandô na cortina, bem fechadinho, ninguém nunca vai ver, e é super fácil acesso para uma possível manutenção. Sabe o corredor, que às vezes a gente não sabe o que fazer para integrar aquele ambiente com os outros ambientes, né? Gente, vamos agora para esse corredor. Corredor nem sempre precisa ser um lugar chato, ó. Quando a gente olha daqui, nós temos esses caibros atravessando o corredor, que eles dão essa aquecida, né, no corredor, dão essa vida para o corredor. E outra coisa, a gente tem iluminação, mas daqui a gente não consegue ver a iluminação. Daí quando a gente vai andando, a gente sabe que tem os pontinhos de luz ali, ó, para iluminar o corredor. Ali a gente tem uma entrada para a área mais íntima, mas ainda é área social, porque a gente decidiu não fechar a sala. Ali a gente tem um banheiro social, um quarto e depois a entrada para a suíte. Então a gente queria integrar, mas ao mesmo tempo dar aquele aconchegozinho, sabe? Aquela ideia de um corredor mais íntimo. Então a gente trabalhou com papel de parede, que veio lá da sala de jantar até o fim do corredor, e daí a gente pegou, ao invés de colocar quadros ou fazer qualquer coisa, uns boiseries ou outra ideia ali para as paredes, a gente trabalhou no teto.
Então a gente colocou umas ripas para esconder a iluminação. Então a gente tem iluminação, mas ela não é vista diretamente e ficou super charmoso. Você achou que ficou bem interessante, achei lindo. Além do que esse papel de parede, ó, não sei se vocês conseguem ver, é um linho e ele também dá um aconchego assim para o ambiente, né? Então o corredor ele diminuiu o tamanho, porque corredor não é muito interessante, diminuiu o tamanho e ficou um lugar assim interessante também. Também faz parte do projeto, do design da casa. Tá ficando muito grande esse vídeo, gente, de verdade. A gente queria mostrar tudo num vídeo só, mas acho que vai ficar muito grande. Então a gente vai dividir e toda a área ali íntima e o banheiro social a gente vai mostrar numa terceira parte. É que é sério, tem tanto detalhe que às vezes a gente fica pensando assim, como que a gente vai conseguir falar isso, mostrar tudo tão rápido, né? Mas assim, posso garantir que ficou um apartamento super aconchegante e muito bem aproveitado. Vou dar um spoiler, tá? Vou dar um spoiler ali do quarto de hóspedes, o quarto do meio. A gente fez um closet e ela precisava de uma bancada para trabalho e a mesma bancada ainda deveria ser utilizada para maquiagem. Então a gente fez uma espécie de camarim e às vezes a gente não tem espaço, né, gente? Não é muito espaço para a gente colocar um espelho, uma bancada para trabalho, uma bancada para um camarim e a gente conseguiu colocar tudo isso. Então tem uma surpresa ali, ficou muito legal, ficou muito bem pensado e super funcional. A gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo. Se você gostou então desse vídeo, tem gostado dos vídeos que a gente tem postado, quem não viu ainda o vídeo do apartamento 305, a primeira parte, quando a gente iniciou a reforma, né? A gente estava explicando ali como que ia ser a reforma, mostramos o apartamento cruzinho, como ele veio da construtora, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver, tá? O primeiro vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho para toda vez que a gente postar alguma coisa vocês já conseguirem ver, certo? Sigam a gente lá no Instagram também, porque a gente posta sempre nossos projetos e o acompanhamento da obra no dia a dia, beleza? Um beijo, gente, tchau!